Olá, santos do meu Deus, graça e paz da parte daquele que é o nosso príncipe da paz. E você faz parte desse governo, desta nação que temos como o dominador, o príncipe da paz. A igreja do Senhor sempre foi combatida e continua sendo altamente combatida. No entanto, não consta na história algum dia ter sido vencida. Mas eu quero falar hoje com vocês sobre a armadura de Deus. Deus prepara o seu povo da melhor maneira possível. Quando foi no passado, Deus preparou os seus para se defenderem. Vinham os filisteus, amalequitas, jebuseus, e o Senhor dava a vitória quando era preciso. Hoje, a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. São um pouco mais complicado. Contra os principados, as potestades do ar. E o apóstolo Paulo apresenta essa definição através dessa metáfora do capítulo 6 da carta aos Efésios, que ele diz, revestir quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6, 10. Olhe um detalhe, estamos em luta, e para um combatente, ele precisa não só ter preparo físico, mas psicológico e técnico. E precisa ter a arma. Não adianta o cidadão entrar em confronto com uma boa pistola, uma boa metralhadora na mão e não sabe usar. Não vai resolver. Tem que ser combatido como a necessidade. Está lembrado do caso de Josafá? Rei Josafá, de repente recebe a notícia que estava sendo invadido, um grande exército ia invadir a nação, e ele clama ao Senhor, e o Senhor diz, essa luta, essa batalha não é tua, é minha. Prepara o povo e usa a arma, mas a misericórdia do Senhor dura para sempre. Que arma é essa? E Josafá ganhou a batalha porque o Senhor era com eles e é conosco hoje. Mas observe, vou repetir o texto: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Versículo 10. Se o crente está numa igreja e a igreja é muito boa, eu até admiro, só vive em festa. O crente chegou e disse para mim, eu agora achei uma igreja boa. É festa o ano todo. Não tem confusão, não tem babada. Pois é. Um salgadinho é bom, um copo de refrigerante também. Mas para manter um bom combatente fisicamente preparado, ele precisa se exercitar e ter um bom alimento. Fortalecei-os no Senhor e na força do seu poder. Jesus disse aos discípulos, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Esta autoridade, esta força vem de Deus e não é nossa. Não é nossa. Então vamos prosseguir quando ele diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firme contra as ciladas do diabo. A armadura era uma peça que fazia parte da indumentária daquela época da guerra para os soldados, em que protegiam o corpo, grande parte, o tórax, tanto na frente como atrás. Esta armadura era importante. Na batalha, o rei Saul, Davi chegou querendo desafiar o Golias, e o rei disse, usa minha armadura. Davi até tentou, coitado, mas não estava preparado para isso. Ele tinha habilidade, era com a funda, e venceu a batalha com aquela simples funda.
Hoje, repito, nossa luta é mais complicada porque nós não vemos quem está nos atacando. São lutas espirituais. E como lutas espiritual, armas espirituais, não é? E então ele diz, revestir da armadura de Deus e poder ficar firme, porque o inimigo apronta as ciladas. Porque a nossa luta não é contra o carne, e sim os principados, potestades, dominadores deste mundo, contra as forças espirituais. Não é fácil não. Muitas vezes o crente lê isso aqui e passa tranquilo. Isso aqui é muito, bem mais sério do que muita gente imagina. E ele continua dizendo, no versículo 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus e possais estar firme nos dias maus e permanecer firme, inabalável. Você já viu que tem crente que qualquer coisinha está balançando? Não, porque eu não concordo, porque eu quero aquilo, que eu quero aquilo outro, e fica com uma série de dificuldades. Há uns tempos atrás, o pessoal na igreja brincava, né? O irmão fulano não é pedra nem tijolo, fica naquela confusão. É um dia na igreja, outro no mundo, e 8 no mundo, mais um dia na igreja, e 8 no mundo. Sede firme e constante. Estais, pois, firme, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Pois é, couraça da justiça. Deus é amor, mas também é justiça. Quantas vezes vemos injustiça dentro das denominações? Eu não digo igreja, é preciso sempre separar quando o problema está na igreja e na denominação. A igreja é a do Senhor, é imaculada. As denominações, por favor, haja problema. Mas foi assim no passado também. Tomai também o capacete da salvação, o escudo da fé. O escudo até hoje é usado, principalmente nos combates urbanos. Eles usam muito o escudo. Couraça eles não usam, porque a polícia hoje usa colete à prova de bala. E tudo isso faz parte do combate ao crime, o inimigo da sociedade. E o apóstolo está fazendo essa metáfora, esta comparação, dizendo que o Senhor tem as armas que nós precisamos. Repetindo, é preciso saber usá-la. A espada que é a palavra de Deus. Se você não conhece a Bíblia, meu irmão, eu só lamento. Muitas seitas vão dizer que você está errado. E, infelizmente, conheço vários que estavam conosco e hoje está em uma porção de lugares por aí. Cuidado, não deixe se envolver com essas coisas. E ele continua dizendo, capacete da salvação. Se você não tiver certeza da sua salvação, proteger a cabeça, fica complicado. Não, Nicodemo, mas o crente pode perder a salvação. Eu não vou discutir isso agora, porque já falei isso antes, e se necessário falo em outro vídeo. Mas crente que é crente não perde a salvação. O apóstolo, mesmo apóstolo, escrevendo aos irmãos em Roma, ele diz, quem é que pode nos separar do amor de Deus? A tribulação, a angústia, a tristeza, a doença, os anjos, as potestades, a morte. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque, olha, não tem uma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É muito importante que você seja fortalecido no Senhor, porque essa luta espiritual não é do braço. Você pode ser bom na academia, pode ser muito bom lá no boxe, no jiu-jitsu, em qualquer outra modalidade,
mas contra o inimigo são armas espirituais. Estejamos preparados para essa luta e sabendo que o Senhor está conosco. Quando você achar que está difícil, lembre-se o que o apóstolo escreve aos irmãos, aos filipenses: posso todas as coisas naquele que me fortalece. A luta pode ser difícil, pode estar sendo difícil, complicada para você, mas olhe para os céus e diga: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque eu estou me preparando espiritualmente para combater. Os dons estão aí para ser usados. Eu vejo muito na igreja, eu estou pedindo ao Senhor o dom de cura, é muito bom, mas o dom de discernimento, no meu simples entender, é fundamental para conhecer quem é quem e o que é aquilo e aquilo outro. Faz a diferença. Se você acha que esse conteúdo serviu, deixa aquele joinha para a gente, divulgue para outro e, se possível, nos siga, nos acompanhe, porque eu vou continuar aqui orando por você, contando que você aí continue orando por esse velho pastor. Um abraço, até a próxima.